Fluminense 2, Vasco também 2. Vamos para o fim do jogo. Vamos para os instantes finais. Vamos pelo último minuto. Lá vem Fabrício, lá vem Vasco. Gol! É do Vasco! Fabrício! O Vasco vira! O Vasco faz o terceiro! O Vasco vai se classificando para a decisão! Fabrício! 3 para o Vasco, 2 para o Fluminense! Mais uma virada! Mais um jogo sensacional no Campeonato Carioca! Fabrício chutando antes do gol! Fabrício com pouco ângulo! Vasco 3, Fluminense 2, Fabrício virou! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, dia de mais um clássico na história do Campeonato Carioca entre Vasco e Fluminense. Jogo esse que está marcado para as 9h35 da noite no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que terá transmissão em TV aberta pela Record e também pelo pay-per-view da Vasco TV para você acompanhar esse jogo. E o time do Vasco precisa muito da vitória se ainda pensa em brigar por uma vaga nas semifinais da competição. O Vasco ocupa a 8ª colocação com apenas 6 pontos. E o Fluminense, que até pouquíssimo tempo era um time que o Vasco entrava sempre como grande favorito. Para você ter uma ideia, o Vasco já venceu o Fluminense com gols do lateral Fabrício, Danilo Barcelos, Bruno César, zagueiro Cris, John Clay, Edmilson, rapaz, o Vasco vencia sempre o Fluminense. Mas em 2020, a história mudou. O Vasco não conseguiu vencer o Fluminense em nenhuma vez e tá na hora da freguesia voltar. E a gente precisa vencer a equipe do Fluminense. Pra cima deles, Vascão! E aí, assistiu a nossa tradicional live de segunda-feira ontem? Não assistiu? Recebemos o mais novo integrante do canal Atenção Vascaínos, Felipe Tiru, que era do canal Sobre Vasco e agora reforça o canal Atenção Vascaínos. Você que não assistiu, o card está passando aqui em cima, eu recomendo assistir porque ficou muito bacana. E daqui a pouquinho, o Flávio Dias chega nesse Bom Dia Gigante para trazer detalhes sobre o possível time do Vasco para esse clássico contra o Fluminense, alguns jogadores de desfalques e também sobre novidades de reforços. Já já ele chega nesse Bom Dia Gigante para contar para vocês. Mas antes, vamos trazer informações sobre o nosso adversário. E quem conta detalhes do Fluminense é o setorista das rádios Globo e CBN, meu amigo Vitor Lessa. Bom dia, Vitão. Conta pra gente. Fala, Emerson. Bom dia para você e a toda a audiência do Atenção Vascaínos. Emerson, para esse jogo, para esse clássico contra o Vasco, o Fluminense não deve ter muitas surpresas. O técnico Roger Machado pode contar com a volta do zagueiro Lucas Claro. Ele vem treinando desde o último sábado, trabalhando a parte física e também treinando com bola. Ele é o único jogador do time principal que ainda não estreou na temporada 2021. Então a expectativa é de que ele possa, inclusive, entrar como titular. Mas se a comissão técnica entender que é preciso preservá-lo mais um pouco, pode ser que ele não seja relacionado. E aí a zaga seria formada novamente pelo Nino e pelo Frazan. Outros jogadores que devem retornar para esse jogo, o meia Miguel e também o atacante Fernando Pacheco, jogadores que estavam se recuperando de lesão, também treinaram normalmente nos últimos dias e a tendência é de que eles sejam opção aí para o Roger Machado. O Matheus Serrais, que é outro zagueiro, que é o primeiro substituto, na verdade, ali na zaga, ele sentiu dores no joelho direito, não foi para o jogo contra o Volta Redonda, ainda é dúvida, então a gente só vai poder confirmar mesmo esses jogadores algumas horas antes da partida. No mais, em relação ao time titular, eu acredito que o Fluminense não deve ter mais alterações. O Roger quer dar mais ritmo de jogo, a esses jogadores, até porque já está pensando também na estreia na Libertadores, que vai ser no mês de abril. Então o Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazão, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Luca, Luiz Henrique e Fred. Valeu, Emerson. Abraço.
E ontem o Vasco apresentou oficialmente o seu quinto reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Morato, de 28 anos. Você está vendo aí na tela imagens da apresentação dele chegando ao Vasco da Gama para uma coletiva de imprensa. Ele recebeu a camisa número 10 do executivo de futebol Alexandre Pássaro. Morato chega ao Vasco por empréstimo do RB Bragantino até o final dessa temporada. E ele me respondeu nessa coletiva sobre a responsabilidade de vestir o número 10 que já foi de Roberto Dinamite e Edmundo, além, é claro, de falar sobre a situação dele ser canhoto e gostar de jogar pelo lado direito de campo. Confere só a resposta do Morato. Em relação a esses ídolos aí, cara, pra mim é um prazer de verdade, assim, poder vestir a camisa que esses caras fizeram histórias, né? Então, eu espero, no mínimo, aí poder nem chegar, eu acho difícil, né? Mas a gente leva o desafio ao pé da letra, né? Tamo aí. Se eles estão aí, quem sabe eu não seja mais um camisa 10 que fez história no Vasco. Mas, calma, vamos devagar. Cada um tem seus objetivos, eu tenho os meus. Tenho certeza que a história deles não foram construída do dia para a noite, então, paciência agora. O camisa 10 agora é o Morato, mas, enfim, a história é muito maior que qualquer jogador, qualquer situação parecida assim. E em relação ao posicionamento, cara, eu gosto de jogar do lado direito, gosto de trazer para dentro, vou para fora também. Assim, particularmente é uma posição que eu gosto, mas me adaptei a jogar por dentro, pelo outro lado também, onde o professor Cabo necessitar, precisar ou achar que vai encaixar no esquema tático. Tô aí. E Morato fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre ter rejeitado várias propostas e querer jogar com a camisa do Vasco. É o clube de regatas Vasco da Gama, não tem muito que dizer não. E além do projeto desse cara que se tornou meu amigo próximo, do Alê, né? Então eu acreditei naquilo que ele me passou, mas indiferente ou não, é o Vasco. Em primeira hipótese, o Vasco com certeza falou mais alto que muitas outras propostas que eu acabei recebendo nesse período. E o grande trabalho desse cara que eu acredito que vai fazer a diferença aí esse ano. Quem também participou dessa entrevista coletiva foi o executivo de futebol Alexandre Pássaro. E ele confirmou uma informação que a gente deu ontem no Bom Dia Gigante, o card está passando aqui em cima, que o Vasco vai sim contratar jogadores nos próximos dias. E ele conta detalhes sobre essa situação de reforços para a temporada 2021. É natural que a gente esteja sempre em busca de reforços. Agora com o Morato, o quinto reforço, a gente deve sim ter aí mais um ou dois jogadores chegando para este momento, lembrando sempre que nós vamos estar numa reestruturação e numa montagem de elenco constante. Não acaba agora, mas a ideia é que agora sim o Vasco comece a montar a sua identidade, quando todos esses jogadores e toda essa equipe começar a jogar, porque a gente não começou ainda, né? A gente jogou 2 jogos do Campeonato Carioca com a equipe sub-20 e todos os jogos agora, desde que o Cabo assumiu, a gente tem rodado o elenco porque a gente está fazendo uma pré-temporada dentro da competição. Então, nós não tivemos ainda todo mundo à disposição por escolhas nossas e estratégia para momentos chaves da temporada que vem, no nosso entendimento, um pouquinho mais para frente. Então, é natural que a gente vá montar esse time agora, que esse time vai começar a jogar completo daqui a pouco e com base na performance do que a gente observar e nas movimentações que naturalmente vão ocorrer, lá naquele momento pós-estadual, pré-brasileiro, a gente deve sim, eventualmente, buscar uma posição ou outra, cumprir alguma carência, alguma coisa que não tenha se confirmado, mas nesse momento agora a gente deve olhar para mais um ou dois reforços. Eu não abro as posições como foi da outra vez, mas a gente está de olho atento no mercado para ver sempre o melhor para o Vasco, posições e mais do que posições, profissionais que possam somar o nosso projeto aqui nesse momento.
E eu perguntei ao Alexandre Pássaro sobre a situação dos salários atrasados. O Vasco deve 4 meses ao elenco profissional de jogadores. E se essa situação atrapalha, dificulta a questão de trazer reforços para o Vasco. E Alexandre Pássaro também confirma que está negociando com o Leandro Castan uma redução de salário para ele seguir no Vasco da Gama para essa temporada. Que na verdade é natural que é uma situação desagradável, mas é uma situação herdada. E aqui eu vou ser, enfim, da forma que eu sou, eu não gosto de apontar culpados, então quando eu falo herdado eu não quero direcionar isso ao Campelo, até porque o Campelo também herdou 3 ou 4 meses de salário atrasado quando chegou. Essa informação, inclusive, que eu fui atrás e vi. Então o que acontece é uma carga histórica, é uma herança histórica, financeira, que vem vem tentando ser resolvida, mas sem se resolver de fato desde sei lá quanto tempo, mas pelo menos 3, 4, 5 anos. Falando da nossa gestão, né, o presidente Salgado tem 1 mês vencido de salário, que é o mês de fevereiro, porque ele entrou em 22 de janeiro, se eu não me engano, e o mês vencido cheio de salário é o mês de fevereiro, porque março ainda não venceu, ainda nem acabou. E ele já pagou 2 folhas, né, com recursos, enfim, disponibilizados e direcionados para essa gestão, do que lhe competia, né, do que lhe dizia respeito. E agora eu acho que a nossa grande dificuldade é exatamente fazer as 2 coisas, deixar os salários em dia e organizar essa carga histórica, que hoje aí são desses meses que vocês sabem. Então, só que nesses meses que antes estavam atrasados para todo mundo, já saíram o Léo Gil, já saiu o Gustavo Torres, já saiu o Pikachu, já saiu o Benítez, já saiu... Enfim, já saíram diversos jogadores e isso acaba baixando essa folha do passado e outros jogadores como o Castan, já entrando na tua segunda pergunta, eu esqueci da terceira, mas já entrando o Castan, que nós estamos fazendo uma repactuação com ele e a gente só pode elogiar o Castan. O que nós vamos falar para qualquer funcionário? Esquece o jogador de futebol que joga no Vasco. Vamos dizer aí, o jornalista que trabalha, enfim, numa emissora, num jornal, que entende a situação do lugar onde trabalha e aceita fazer uma redução, aceita fazer ser compatível com o ambiente. Então, até agora, a conversa está evoluindo, a gente não fechou nada, mas até o presente momento a gente só pode elogiar e agradecer. Mas esse problema de salário é uma coisa que a gente quer que seja resolvida, que o pessoal financeiro, né, o Adriano, o Anderson, o Luiz Melo, nosso CEO, eles têm um plano para isso, de fazer as 2 coisas, de deixar o daqui para frente em dia e resolver o daqui para trás, sem que isso cause maiores prejuízos financeiros e institucionais ao Vasco. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, chega ele, Flávio Dias, com informações importantes sobre o possível time do Vasco para o jogo de hoje contra o Fluminense e também sobre novidades e nomes de possíveis reforços para o Vasco para essa temporada. Confere só. Conta pra gente, Flávio. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. E logo mais às 9h35 a bola rola no Estádio da Cidadania para Vasco da Gama e Fluminense, um jogo importante, um clássico de 2 equipes que vêm de resultados ruins no final de semana. Fluminense pior, perdeu para o Volta Redonda sexta-feira em Bacaxá por 3-2 e o Vasco vencia por 2-0 o Madureira lá em Los Lários, campo do Tigres, e acabou cedendo um empate 2-2, um resultado que foi muito frustrante. O Fluminense saiu do G4 e o Vasco ficou um pouco mais afastado, mas precisa vencer para se aproximar. Ainda tem possibilidades, mas precisa somar pontos, mais
mais pontos do que vem somando. Para esse jogo de hoje contra o Fluminense, o técnico Marcelo Cabo não vai poder contar com alguns jogadores, não vai poder repetir a equipe, mas vai contar com outros que estavam de fora. Aqueles que estão ausentes. O meio-campo Marquinhos Gabriel sentiu um incômodo no adutor da coxa no jogo do sábado e, apesar de estar melhor, mas preferiu se dar um tempo no Marquinhos Gabriel, ele vai ser preservado e não vai atuar. Pode ser que jogue até sábado contra o Bangu ou não, preservado para a semana que vem. Vinícius teve um problema no treinamento do último domingo, levou uma pancada no nariz, acabou tendo uma fratura, não vai ser necessária cirurgia, mas o ajuste e com o tempo vai estar bem, mas para esse jogo de hoje está de fora. E o caso mais grave, o caso mais chato do atacante Thales. Thales teve uma entorse no joelho esquerdo também no treinamento de domingo, acabou sendo diagnosticado com uma lesão no menisco lateral, vai ser levado a uma intervenção cirúrgica, uma artroscopia e vai ficar um tempo parado. Não se sabe por quanto tempo. É triste, é ruim, mas o Thales Magno vai ter que ficar no estaleiro. Estarão de volta Léo Matos, lateral direito, o zagueiro Leandro Castan e o meia Andrei. O técnico Marcelo Cabo não anuncia explicitamente o time que vai a campo, mas há uma tendência que Lucão seja o goleiro. Na lateral direita, Caio Tenório poderia começar, mas Léo Matos também pode começar a partida. A zaga diária, a maior tendência, Miranda saiu lesionado, mas volta à equipe, está bem, na verdade volta ao elenco, não se sabe se vai ser titular. E o Ricardo Graça pode passar para a direita com a entrada do Leandro Castan. Ou então a manutenção do Miranda e a volta do Leandro Castan, provavelmente. O Zeca na lateral esquerda. Do meio para frente, devem jogar 3 volantes. Bruno Gomes, Andrei e Matias Galarça. Andrei e Galarça com mais liberdade de sair, mas também reforçando o setor do meio campo, com Carlinhos sendo aquele homem de ligação. E na frente, o mais provável, Gabriel Peck e Germán Ezequiel Cano, o time do Vasco para enfrentar o Fluminense às 9h35. Volto a dizer, um jogo importante que o Vasco precisa vencer. Como afirmação, venceu apenas o Macaé no Campeonato Carioca, mas também para comprovar talvez a melhoria do time, que fez bons 60 minutos contra o Madureira, dormiu, acabou tomando 2 gols de bola parada, mas já mostra alguma evolução. Talvez jogando com uma continuidade, apesar que Marquinhos Gabriel, por exemplo, não vai jogar, mas pode ser que o time tome um pouco mais de corpo. Mas vai enfrentar um time de primeira divisão que se prepara para jogar a Copa Libertadores da América, que é o Fluminense, e é sempre um adversário muito complicado. E 2 informações para encerrar a minha participação, meu caro Emerson Rocha. Com a lesão de Thales Magno, o Vasco projeta sim ainda contratar. Já estava quase certo isso acontecer independente do Thales. Sem o Thales agora, o homem de lateralidade, o jogador de velocidade, além do Morato e também do Léo Jabá, sendo que o Léo Jabá é muito mais veloz do que o Morato, o Vasco vai cair de cabeça. Não está descartado, a situação do Everaldo ainda está sendo muito conversada. Eu bati um papo com uma pessoa ligada a Elenco, que é a empresa que cuida do Everaldo, que disse que o negócio não é tão fácil assim, não é muito fácil de tirar esse nó. Ainda é muito complicado por questões salariais, mas pode ser que a coisa venha a andar. Não estamos dizendo aqui que o Everaldo vai fechar na negociação, mas outros nomes surgem. Léo Natel, por exemplo, que foi levantado pelo companheiro Carlos Ceredo do Sport TV, o empresário do jogador negou, mas o Vasco quer sim mais um jogador de velocidade. E em relação à volância, um nome novo que pintou, do Tony Anderson, jogador que estava no Bragantino, foi do Grêmio, enfim, é um jogador que tem uma relação muito próxima ao Morato, é um jogador que inclusive conversou com o Morato da possibilidade de repente vir junto. É claro que o Morato não tem essa moral, mas eu apurei com companheiros de Bragança Paulista que me informaram que realmente, quando o assunto é Vasco, mexe sempre com a cabeça. Pode ser realmente, dependendo das circunstâncias. O Grêmio também pode querer fazer negócio com o Tony Anderson, pode querer vendê-lo, pode querer fazer alguma negociação por empréstimo. Mas nesse instante o Tony Anderson estaria livre. É um volante canhoto que joga bem por ali, pode ajudar, pode jogar. Na verdade ele é ambidestro, pode ajudar, pode ser um jogador de capacidade física, jogador alto, mas também não está descartado o nome de Matheus Jesus, que também é da empresa Elenco. Muitas especulações, muito tiroteio, mas o nome do Tony Anderson ontem foi me passado como um nome que
Quando pinta o nome do Vasco, o fato do Morato ter ido jogar em São Januário, isso tudo pode ajudar de alguma forma. Mas vamos esperar. Alexandre Pássaro disse que essa semana não pintaria nenhum jogador. Vamos esperar para ver se a coisa pode evoluir. Valeu, Emerson. Grande abraço para você. Um abraço a todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. Logo mais às 8h45 a gente se encontra aqui no canal na abertura do nosso pré-jogo para Vasco e Fluminense. Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas informações aqui nesse Bom Dia Gigante, recheado de informações como o torcedor vascaíno gosta. Lembrando que hoje tem o nosso pré-jogo, 8h45 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso eu falo pra você, se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e saiba de tudo que rola por aqui. E você também pode dar o like nesse vídeo, o like é muito importante. Se quiser compartilhar, fica à vontade, é só copiar o link e jogar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Faça todo mundo vascaíno que você conhece chegar aqui no canal e aproveitar todas as informações que a gente traz com jornalismo esportivo de qualidade em respeito a você que está aí do outro lado. E tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Hoje está especialíssimo. Nosso Milton Cunha participando junto com a Mari Barata do Acorda Vascaíno para falar sobre os novos uniformes do Vasco. Tá imperdível. Você quer assistir? O card também tá passando aqui em cima. Corre lá para assistir porque está muito bacana. Ótima terça-feira, hoje tem jogo do Vasco, pré-jogo, pós-jogo, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, a melhor terça-feira de suas vidas, com certeza com vitória do Vasco, hoje à noite, lá no Raulino de Oliveira. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!